Olá, você sente medo? Medo é uma reação natural, é uma emoção natural do ser humano. Então, é óbvio que todos nós sentimos medo. Mas você sabe medo do que você costuma ter? Você para pensar a respeito? Quando o medo surge, como é que você lida com ele? Você enfrenta o medo no sentido de procurar entender de onde vem, por que que veio? Você consegue manter a calma suficiente para lidar com o medo, para conversar consigo mesmo e entender se ele é um medo real ou se ele está mais para imaginado? Você sabe me dizer quais são os seus medos mais comuns? E qual medo que nós podemos afirmar que cabe à humanidade nos dias atuais? Medo da pandemia? Medo da morte? Mas medo da morte é algo que realmente todos nós sentimos. Pelo menos deveríamos sentir, porque é realmente o maior risco que a gente corre na vida. Nós temos o instinto de conservação, então cogitar de morrer é algo que nos ameaça a vida. É fisiológica a reação do medo frente à morte, faz parte. Mas podemos enfrentar esses medos. Quer ver outro medo que é bastante comum à sociedade? O medo do diferente, o medo das mudanças. Você tem medo de quando algo vai mudar drasticamente? Quando aquela situação, como você a conhecia, já não vai mais ser da mesma forma? Aquilo que você estava acostumado a fazer ou a ter não vai mais existir? Não dá um frio na barriga? E a gente imagina, mas e agora? Se não é mais assim a vida, como que ela vai ser? Será que eu dou conta? Vai dar certo? Eu vou conseguir? Eu vou ser capaz de superar essa dificuldade, de me reinventar? Esses medos são todos naturais. Todo mundo sente. A forma como a gente lida com o medo é que pode ser diferente e costuma ser diferente. Nós temos duas formas, basicamente falando, em termos de fisiologia cerebral. A nossa evolução, a evolução do ser humano, ela nos trouxe e nos equipou como se tivéssemos uma malinha de ferramentas. E quando se trata de medo, nós temos dentro dessa malinha pelo menos dois instrumentos que nós podemos abrir e usar, duas ferramentas. Uma ferramenta, ela é mais primitiva. Ela foi criada primeiro pela evolução humana. Ela foi criada numa época em que o homem ainda não sabia usar o seu cérebro para planejar, para criar. Ele ainda estava nas suas primeiras vidas aqui na Terra. Éramos primatas, vivíamos em caverna, éramos nômades e competíamos com grandes feras. Não sabíamos ainda plantar, então precisávamos colher o que a própria natureza tinha produzido. Éramos coletores e éramos caçadores. Era uma época muito hostil. O ser humano não era dos bichos mais fortes. Ele competia com feras que eram equipadas para essa luta corpo a corpo e muito provavelmente teriam vantagem sobre o ser humano. Naquela época, a evolução preparou o cérebro para se poupar de enfrentamentos que provavelmente causariam a morte do ser humano. Imagine, eu, um homem das cavernas, sem armas apropriadas, frente a frente com uma fera, um urso, seja lá o que tivesse, um leão, um leopardo, uma onça, frente a frente. E essa onça poderia ser meu alimento, mas eu também poderia ser alimento da onça. Como lidar com isso? Imagine o medo de você estar sem nenhuma arma adequada para enfrentar essa fera.
Então, para que os homens se mantivessem vivos, a evolução criou esse mecanismo, essa ferramenta, que é automática. Ela aparece em nós sem a gente perceber. Ela é instalada automaticamente e faz com que a gente se mantenha vivo. Essa ferramenta é a forma de lidar com o medo. Então eu estou de frente com a fera e eu sinto medo. Todo mundo sente medo. E esse medo automaticamente dispara uma reação. Sabe qual é a reação? Foge enquanto você consegue. Essa reação de fuga. Essa reação que às vezes eu congelo, porque tem animais que se eu congelar ele me deixa em paz. Ele não vem porque ele pode assumir que eu já morri e ele tem um mecanismo que ele não vai se alimentar do que está morto, porque pode ser prejudicial. Então, ora eu fujo e depende do animal, eu acho que eu consigo lidar, eu posso lutar, mas o medo ele vai disparar essas 3 reações. Eu ora fujo, ora eu congelo e finjo que nada está acontecendo, espero passar, ora eu luto se eu achar que eu vou ter chance de sair vencedor. E pensando em mecanismo cerebral, sabe como esse instrumento, essa ferramenta ela funciona? Ela funciona no cérebro, numa área que a gente chama de amígdala cerebral. Então, em termos cerebrais, a sinapse corre por esse lugar da amígdala do cérebro. Então, estou diante de um problema. Senti medo. A primeira ferramenta que eu tiro da minha bolsa sempre é essa, porque ela é mais rápida. Foge, congela ou luta. E ela é acionada pela amígdala cerebral. Mas aí o ser humano continuou evoluindo. O ser humano continuou se desenvolvendo. E a evolução foi preparando outras ferramentas mais sofisticadas. É como se a primeira ferramenta ela fosse simplesmente um martelo, uma lança, um revólver. E eu resolvo o problema logo, esse da amígdala. Que quando eu tenho medo, ou eu corro, ou eu brigo, ou eu congelo. Mas aí o ser humano foi evoluindo e a evolução preparou para a gente uma outra ferramenta, que é bem mais sofisticada. E essa ferramenta, em termos de cérebro, ela aciona no nosso cérebro outra área. Não é da amígdala cerebral, é chamado de estriado ventral do cérebro. Difícil, né? Estriado ventral do cérebro. Para nós, os leigos na medicina, difícil de falar. Mas é isso, é um outro lugar do cérebro. Então, diante de uma ameaça, diante de um problema, eu posso pegar a minha ferramenta número 1, produzida pela amígdala, e diante daquilo que me causa medo, eu corro, eu brigo ou eu congelo. Ou eu posso falar, calma, Cris, eu vou acionar a minha outra ferramenta, mais sofisticada, mais humana, mais inteligente. E então, ao invés de eu reagir baseado na amígdala, eu vou esperar para que o estriado ventral possa me dizer o que fazer. Então, quando eu lido com o medo, acionando essa outra área, pegando essa outra ferramenta mais sofisticada, ao invés de eu bater, brigar, fugir ou congelar, eu posso, por exemplo, pensar antes de reagir, eu posso negociar com o outro, eu posso planejar uma outra estratégia e eu posso, inclusive, olhar o problema que me dá medo de um outro ponto de vista. E de repente, aquilo que primeiro me deixou com medo, depois que eu acionar e deixar essa ferramenta número 2 desse estriado ventral acionar em mim um outro ponto de vista, eu posso dizer assim, quer saber? Isso que me dava medo, na verdade, pode ser uma grande oportunidade. E aí, você já pensou a respeito disso? Que aquilo que eu enxergo como medo pode muitas vezes ser oportunidade? Ao invés de fugir, de brigar ou de congelar, eu posso usar isso a meu favor e ainda conseguir me melhorar, conseguir crescer, conseguir ampliar a minha vida por causa simplesmente de um outro ponto de vista?
Vamos pensar mais? Daqui a pouco. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Bem, estamos aqui conversando a respeito do medo e da nossa reação frente ao medo. De vez em quando, nós somos um pouco como os homens da caverna e diante de algo que me dá medo, eu posso fugir, brigar ou eu posso simplesmente congelar. Nessa hora, eu uso essa ferramenta número 1 da amígdala cerebral, que é essa primeira ferramenta que a evolução me garantiu para sobreviver diante de um perigo. Então, isso é eficiente, né? Serviu e fez a gente, enquanto ser humano, chegar onde nós estamos hoje. Mas, com o tempo, nós desenvolvemos esse outro lado, o lado do que é chamado desse estriado ventral do cérebro, que é mais inteligente, mais calmo, que me dá chance de pensar a respeito. Eu não saio socando as coisas e nem fugindo e nem congelando. Eu consigo enfrentar, estar frente a frente com aquilo que me dá medo e posso inclusive pensar a respeito, posso elaborar estratégias de lidar com aquilo e posso inclusive enxergar com um ponto de vista otimista e dizer assim: puxa, isso que me dá medo, na verdade, pode ser uma grande oportunidade, hein? À primeira vista eu fiquei com terror, meu Deus, e agora? O que será? Mas depois que eu deixei esse outro lado do meu cérebro conversar e me mostrar um outro ponto de vista, na verdade, talvez seja até um grande negócio. E eu possa modificar muita coisa na minha vida a partir desse medo que me deu por causa desse problema que aconteceu. Eu lembrei, por exemplo, do Fleming, que criou a penicilina, né? 1900 e pouco, começo de 1900. Ele era esse pesquisador, mas que muito provavelmente ele sabia lidar com o medo dessa forma calma e planejada, mais sofisticada. Porque ele estava fazendo uma pesquisa sobre uma tal bactéria, né? Ele nem sabia disso, mas ele estava lá mexendo com as culturas para tentar entender alguma coisa e ele nem imaginava o que ele iria criar. Ele errou, ele cometeu um erro, saiu para almoçar, para fazer alguma coisa e deixou a tal placa com as bactérias com a cultura descoberta. Conclusão, ela cresceu. Quando ele volta e ele vê que ele tinha perdido aquilo que ele queria fazer, deu um certo medo nele. Porque ele falou, nossa, deu tudo errado. E agora? Perdi. Como eu vou me justificar? O que eu vou dizer? Como eu faço agora? Mas ao invés dele congelar, fingir que não está acontecendo nada, disfarçar, pôr embaixo do tapete, ou dele brigar e querer achar um culpado para aquilo, ou dele fugir, fingir que não foi ele que fez, não. Ele olhou para aquilo, observou e ele conseguiu perceber a grande oportunidade. Porque ele percebeu que aquela cultura que cresceu, ela conseguiu matar um outro bichinho que estava ali. E aí ele descobriu esse poder do antibiótico. Ele descobriu que tinha jeito de um bichinho matar outro bichinho. Ele conseguiu perceber o efeito que a gente pode do antibactericida, daquilo que acaba com bactérias. E ele criou a penicilina. A partir daí, as infecções não faziam mais vítimas fatais, pelo menos na maioria das vezes.
E olha quantas milhões de vidas ele salvou a partir do momento em que ele viu o erro, não com medo de enfrentar, tentando fugir, fingir que não aconteceu, congelar, disfarçar ou brigar. Ele olhou como oportunidade. Ah, isso deu errado, que medo, e agora? E agora vamos ver o que tem aí, vamos ver o que dá para fazer a respeito. E ele conseguiu então dar a volta por cima e ganhou aí, conseguiu trazer vida para muitas e muitas pessoas a partir de lá, que a partir de momentos em que estavam com infecções, podiam fazer uso da penicilina. Mas outros exemplos não tão bons a gente pode ver diante do medo. Por exemplo, nas religiões. Quantas vezes, quando nós falamos de pensamentos religiosos, ou pensamentos filosóficos, ou pensamentos políticos, e nós nos deparamos com algo que nós entendemos, isso me dá medo, porque eu não sei o que é, mas tenho medo do que possa ser. Ah lá, mais uma vez, se eu for um homem das cavernas, o que eu vou fazer? Fugir, combater, brigar ou congelar e fingir que não é comigo. Então, apareceu uma religião diferente e eu sou um homem das cavernas, como é que eu lido com isso? Ou eu brigo, ou eu fujo, ou eu finjo que eu não sei do que se trata. Apareceu um pensamento político diferente do meu e eu sou homem das cavernas, o que eu faço? Eu brigo, eu fujo, ou eu finjo que não é comigo. E assim vai. Alguém apresentou um ponto de vista diferente, uma linha filosófica, uma conduta de vida que eu não conheço? Ai, que medo! Que será isso? Mudança diferente de mim? Se eu for homem das cavernas, eu brigo, eu fujo ou eu congelo. Mas eu não preciso ser mais homem das cavernas. Eu evoluí. Eu posso ser mais Fleming. Eu posso ser mais inteligente. Como? Diante então das dificuldades da vida, dos obstáculos, quando surge alguma coisa que me dá medo, apareceu algo aí que eu não conheço, apareceu um pensamento diferente, alguém anda dizendo uma coisa que não é o que eu queria, surgiu uma forma de lidar com a vida que eu desconheço. Ai, que medo do que pode acontecer, ai, que medo do diferente. Eu não preciso ser homem das cavernas, eu não preciso deixar que a amígdala me governe. Eu posso fazer uso daquela outra ferramenta que acontece nesse outro lugar do meu cérebro, daquele lugar de nome difícil, tal do estriado ventral. Deixa ele participar, deixa ele me dizer como eu posso olhar para esse diferente, para esse que parece muito diferente de mim. Diante desse pensamento que eu não concordo, ao invés de eu combater, de eu brigar como o homem das cavernas fazia, eu posso pensar a respeito, conhecer um pouco mais, eu posso negociar, eu posso praticar a tal da empatia. Nós já falamos sobre a empatia. A empatia que me convida a entrar na vida do outro, a sentir com o sentimento do outro, a pensar pelo pensamento do outro. Talvez aí, ao invés de eu enxergar que esse diferente é do mal e precisa ser extinto, então vamos brigar como os homens das cavernas faziam? Ou vamos fugir enquanto é tempo? Ou vamos fingir que não sabemos do que se trata? Talvez nós tenhamos essa chance de sermos seres humanos modernos, empáticos, e possamos perguntar um pouco: puxa, você me traz uma ideia que é bem diferente da minha. Me conta mais a respeito. A princípio, eu confesso, me dá medo. Mas antes de eu reagir como homem das cavernas, eu queria saber um pouco mais. Você pode me mostrar? Por que você pensa assim? Mas e quando acontecer esse ou aquela situação? Como é que fica? Isso é ser empático. Isso é não ter pressa em fazer julgamentos. Isso é lidar com o medo de uma forma mais sofisticada. E ao invés de enfrentarmos combatendo, nós podemos saber mais a respeito, negociar, ter mais informações. Então,
Quando alguém vier contar pra gente um outro ponto de vista, segura o homem das cavernas, não deixa ele sair esbravejando, socando, recriminando, discriminando. Segura, respira fundo e deixa o Fleming que existe em você pensar. Será que não existe um proveito a respeito disso? Será que eu não posso aprender um pouco mais sobre a vida olhando por esse ponto de vista diferente do meu? Eu preciso ter esse preconceito e sair combatendo? Será que eu não posso entender que existe razão, mesmo que não seja a minha? Será que não existe outras verdades além daquela que eu carrego? Ao invés de combater, empatizar, calma na reação, deixa nosso lado sofisticado do cérebro falar, saiba mais a respeito, tenta ampliar seu ponto de vista, não seja reducionista. Ao invés de restringir e falar só tem esse jeito, se você não está comigo você é contra mim, não, calma. Você não é uma fera que está me ameaçando e que eu preciso combater como era lá na época das cavernas. Não, você é um ser humano e inteligente como eu, especial como eu, que carrega seu ponto de vista como eu. E se a gente trocar figurinhas, será que não saímos os dois maiores, mais amplos em termos de entendimento? Por que brigar? Por que confrontar? Por que essa necessidade de combater o outro, querendo matar, querendo exterminar? Não somos mais seres que ainda estão começando o processo evolutivo. Já somos seres sofisticados. Já podemos sim negociar, empatizar, dialogar. Já podemos nos entender. Fica esse convite diante do medo, para que ao invés de confronto, nós possamos nos entender e nos pacificar. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenzibeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Pois é, e a respeito dessa história de que ao invés de confronto, a gente faz o convite para mais empatia, eu me lembrei de um museu, o Museu da Empatia. E é tão bonita essa história, não sei se vocês já tiveram chance de ouvir a respeito. Inclusive, esse Museu da Empatia, ele já esteve com 2 edições aqui no Brasil, lá na Avenida Paulista, embaixo do MASP. Esse museu, que começou lá na Europa, ele tem a seguinte sugestão. Esse museu funciona da seguinte forma. Você chega nesse lugar e ali existem muitas caixas de sapato. Aí você diz assim, olha, você escolhe o sapato que você quer, talvez o seu número ou um número maior, porque é possível de você vestir um número maior. E esses sapatos, eles são sapatos usados, são sapatos que um dia de verdade já pertenceram a alguém, já foram bem gastos. E quando você escolhe ali um dos pares de sapato, você tira os seus, você veste os sapatos dessa outra pessoa e você ganha um fone de ouvido. E aí você vai ouvir, enquanto você anda e caminha com os sapatos dessa outra pessoa, você tem a chance de ouvir ela contar histórias a respeito dela. Ela vai falar sobre os seus medos, sobre a forma como ela enfrentou ou como ela fugiu dos medos. Ela vai falar a respeito dos perigos, das dores,
dos sofrimentos, mas ela vai falar também dos seus sonhos, das suas conquistas e das suas alegrias. E enquanto você caminha com aquele sapato, sentindo a forma da pessoa pisar mais para fora, mais para dentro, você consegue imaginar como é que era viver aquela vida com aquele sapato. E você começa a compartilhar, essa é a palavra-chave, da vida do outro. Você entra naquela história, você sente no seu coração como se você fosse um pouquinho, por uns instantes, aquele outro ser. E quando você vai vivendo essa história e você vai entrando na vida dessa outra pessoa, a gente acaba, sabe, entrando numa sintonia tão grande que a gente meio que se une. Existe ali uma unidade que acaba acontecendo. Aí eu pergunto para você, se essa pessoa que você não conhece, mas de repente aparecesse na sua frente, ela não seria diferente de uma outra pessoa que você nunca viu e não sabe nada a respeito? É interessante como a gente acaba gostando sempre de quem a gente conhece mais. E aí a gente pode pensar, será que quando eu não gosto de uma pessoa, é porque de fato eu não a conheci profundamente? Será que quando eu não gosto de uma pessoa, não é porque eu só vi dela uma parte da história? Uma parte da história que me deu medo ou que me deu raiva? Será que eu fiquei com medo daquela pessoa na minha vida, por isso agi como o tal homem das cavernas e fugi ou briguei? Será que se eu desse um pouco mais de tempo para que essa relação se aprofundasse, de fato, eu não deixaria para lá o problema, o medo ou a raiva que eu senti? Será que eu não me aproximaria dela e tenderia mais a uma negociação, a um entendimento? O Museu da Empatia promove isso. Se você puder observar, e tem para quem tiver curiosidade, no YouTube, eles filmaram essa edição aqui no Brasil. E você consegue ver as pessoas circulando por ali nos sapatos de outras, com dificuldade de andar naqueles sapatos e chorando porque está compartilhando a história de vida. Um outro museu que promove a empatia é o Museu do Holocausto Nazista, lá em Berlim. Quando você entra naquele museu, você tem ali algumas pessoas. Existem umas imagens grandes dessas pessoas. Você olha para essas pessoas, elas não são ninguém especial. São alguém qualquer. Não tenho, olhando para essas pessoas, não brota no nosso coração nada de especial, de diferente. Mas aí você entra no Museu do Holocausto, que vai contar as histórias de algumas pessoas, de alguns judeus, e o percurso que eles tiveram desde antes da guerra até o seu assassinato em câmaras de gás ou de outras formas nos campos nazistas. E você vai passando de sala em sala e você vai entrando um pouco mais na história daquelas pessoas. E elas vão te contando, no primeiro momento, como elas eram. Ninguém especial, qualquer um de nós, pessoas comuns. E elas contam a respeito de como era a vida, do que elas queriam e do que elas faziam. E nós vamos entrando um pouco mais e elas vão nos dando a notícia. Algo estranho está acontecendo. Trens têm aparecido aqui. E esses trens têm levado nossa população, nossa comunidade. Muitas pessoas vão. Os vagões do trem vão cheios. Para onde vão? Não sei. Ai, que medo. O que está acontecendo? E um dia chega a vez dessas pessoas que estão nos contando. E elas vão. E depois, até o final do percurso, nós ficamos sabendo a respeito do final daquelas histórias. A maioria morre. Algumas saem para nos narrar como era a vida ali dentro. Até o final do percurso é como se fôssemos um pouco aquelas pessoas. Impossível não sair dali chorando aos prantos. Eu já não sou mais a mesma pessoa que entrou naquele museu, simplesmente porque eu aceitei viver um pouco a vida
pelo olhar do outro. Isso é empatia. E sempre que nós mergulhamos no outro, não importa quem ele seja, nem o que ele tenha feito, até os grandes personagens conhecidos por serem cruéis, por terem feito muito mal, quando nós mergulhamos de fato nessas vidas, muito provavelmente nós vamos entender a origem da maldade do coração deles. Às vezes, aquela infância que eles tiveram foi cruel com eles e desenvolveu esse lado monstruoso que acabou fazendo mal para a sociedade. Isso é a gente se aproximar ao invés de condenar. Ao invés de julgarmos alguém pelo nosso ponto de vista, porque temos medo dele e queremos combater, eliminar, queremos que esse fulano que me dá medo, que ele suma, que ele seja assassinado. Se conseguíssemos mergulhar no mundo dele, talvez nosso ponto de vista mudasse um pouco. Então, quando nós sentimos medo, quando nós lidamos com o diferente, e vamos trazer para a nossa realidade, né? Estamos hoje distante dos homens das cavernas, estamos distante da realidade nazista, dos campos de concentração, mas estamos vivendo polarização. Estamos vivendo a história de um contra o outro. Aquele que é daqui e aquele que é de lá. O que é a favor e o que é contra. Ou de um lado ou de outro. E muito raramente o medo de estar de um lado ou de outro, ou o medo que um lado sente do outro, infelizmente tem provocado em nós a reação de homens das cavernas. Ao invés de desenvolvermos a empatia que nos permite lidar com o medo do diferente de uma forma racional, de uma forma inteligente, negociada, refletida e elaborada, nós estamos deixando o nosso lado primitivo brotar. Queremos confronto, queremos eliminar o outro, queremos assassinar o outro lado, queremos que ele deixe de existir. Não importa o lado que estejamos, esse caminho não é o caminho que a humanidade merece trilhar. Nós já podemos mais, nós já conhecemos a empatia, nós já não precisamos lutar, bater, fugir e nem fingir que não é conosco a situação. Nós podemos entrar pelo caminho do outro lado, muda o ponto de vista, aprofunda, não julga tão rápido, não queira combater. E se nós tentássemos um pouco mais de empatia, será que não tem nada de bom do outro lado? Será que o outro não tem nenhum pingo de razão? Só eu? Será que eu não posso enxergar a vida pelo lado do diferente? Isso sim é respeitar a diversidade e mais do que respeitar, é amar, é valorizar o diferente. O respeitar já não basta mais, nós podemos mais. Nós podemos não apenas deixar que o diferente viva, mas nós podemos nos aproximar dele, podemos entendê-lo, podemos empatizar, aceitar e validar o outro, que é diferente de mim. Não precisamos concordar em tudo, mas podemos sim nos amar e nos aceitar como somos, diferentes, mas ambos especiais, humanos e nobres. Mais aceitação, mais amor, mais compreensão com aquele que é diferente, menos combate, menos medo que me leva a fugir ou a brigar com o outro, e mais empatia nas nossas vidas. É isso que eu desejo para a nossa humanidade.